Fala galera do Nuvens de Valores, 24 de junho de 2023, sábado. Nesse vídeo vamos trazer para vocês o fechamento semanal de Magazine Luiza, Via e também Americanas, a Mer3, que a gente não traz há um bom tempo aqui no nosso canal. Também vou deixar um recado nesse vídeo que ontem fizemos o fechamento semanal de Cash 3, AR3 e Neogrid, três ativos que estão em movimentos interessantes e três movimentos diferentes. Então, para quem gostar das nossas análises, naquele vídeo a gente também dissecou os movimentos e a diferença também entre os movimentos. Quem gostar das nossas análises, assistam outro vídeo, de preferência até inteiro, para vocês começarem a entender melhor o modelo aqui do nosso canal. Começando com Magazine Luiza, dando um zoom out aqui no nosso gráfico semanal. Olha só, há alguns anos atrás, percebam como existia uma forte tendência altista com fechamentos semanais, principalmente aqui acima das médias de 50, 200 e também acima das nuvens de Ichimoku. E trazendo aqui os pontos para o fechamento dessa sexta-feira, a gente fez um vídeo, se não me engano foi na quarta ou na quinta-feira, e a gente tinha trazido para vocês aqui alguns pontos que seriam importantes Magazine Luiza fechar. Por exemplo, a gente já tinha deixado até aqui no lado direito do nosso vídeo os 3,59. Por que seria interessante Magazine Luiza fechar acima dos R$ 3,59? Porque a média vinho do nosso canal, do nosso Ichimoku, é a média lenta de 26, é a média mais importante do nosso canal. A gente gosta do mínimo o ativo fazer algum tipo de suporte, fechando o quê? Acima dessa média vinho. A gente trouxe esse ponto, acho que foi até na quinta ou na quarta-feira, eu não me recordo exatamente, mas a gente deu os R$ 3,59 e na sexta-feira a gente fechou nos R$ 3,58. Então aqui novamente na Magazine Luiza a gente fez um fechamento abaixo aqui de todas as médias mais importantes aqui do nosso canal. Não foi um fechamento interessante, porque a gente gosta quando essa média vinho aqui, por exemplo, serve como suporte. Assim como aconteceu, por exemplo, na semana de 22 de maio, na semana de 15 de maio, que a gente chegou até tocar nessa média vinho, mas ela deixou o pavio aqui, né? Ou seja, aparece a força compradora. A gente também tinha essa pontilhada preta, que é a aritmética de 50, que a gente também passou para vocês, que seria os R$ 3,57, desculpa, R$ 3,67, e também não conseguiu fechar acima dessa média aqui, aritmética de 50. A gente também já tinha chamado a atenção dessa média aritmética de 50, por quê? Deixa eu trazer aqui para vocês no nosso gráfico. Olha só, essa média pontilhada preta, uma região de resistência aqui em outubro de 22, novamente no final de outubro de 22, região de resistência. Olha só, em janeiro de 23, região de resistência também. E aqui, novamente, a gente vem perder essa média no gráfico semanal. Claro, a gente ainda tem alguma possibilidade, por exemplo, de regiões de suporte, desenhando aqui algumas regiões com possibilidade que pode ser que a força compradora volte a aparecer no nosso gráfico, mas até o momento a gente continua fechamento abaixo das nuvens de Ichimoku, nuvem futura vermelha. A gente ainda teria como aspecto positivo do Ichimoku a nossa Chico Span. O que é a nossa Chico Span? A nossa Chico Span é essa linha azul, que é o preço, o próprio preço do ativo plotado 26 períodos no passado. Ainda ele estaria acima aqui do preço. Muita atenção caso ele voltar a cruzar novamente aqui nas próximas semanas o gráfico semanal da Magazine Luiza. Aí seria mais um sinal que a gente não gostaria de ver aqui no nosso Ichimoku. A gente permanece com a média verde-limão rápida acima da média vinho, mas a gente não gosta quando tem um fechamento abaixo dessa média vinho, porque muitas vezes pode indicar também o encerramento de uma ponta compradora no ativo, seja com a perda da mínima ou, por exemplo, fechou abaixo, vender na abertura. Não é recomendação, a gente apenas traz aqui os sinais e os estudos para vocês. Temos também o nosso DMI, olha só, o DMI semanal. A gente já alertou há várias semanas, não é novidade para quem acompanha nosso canal. O nosso ADX, essa linha azul, que vai indicar se existe força no movimento, força na tendência, vem trabalhando abaixo do nível de 20, desde aqui, por exemplo, de meados de março, a partir mais ou menos de 20 de março, trabalhando abaixo da região de 20. Essa semana estamos na região de 14, perdemos ainda novamente a região de 15, ou seja, indica um movimento mais lateral aqui no gráfico semanal, porém, nosso DMI negativo, essa linha vermelha, faz um cruzamento aqui, tá? Coisa que a gente não gosta de ver, a gente gosta de ver também, no mínimo, o nosso DMI positivo, verde, acima do vermelho, indicando ainda uma possibilidade de continuidade, de uma força compradora, mas olha só, o DMI negativo, cruzamento aqui
também no nosso gráfico semanal. Percebam a confluência, às vezes, dos indicadores e a calibragem, né? A partir do momento também que a gente fecha novamente abaixo da nossa média mais importante vinho, tem também um cruzamento aqui do nosso DMI. Não foi interessante. O que a gente quer? Semana que vem, algum fechamento no gráfico semanal que possibilite o DMI verde cruzar novamente acima do vermelho. Lembrando que o ideal, qual que é o cenário ideal? A gente vê o nosso DMI verde ganhando força e nosso ADX também começar a indicar uma possibilidade de força na tendência, porque não adianta muitas vezes apenas o cruzamento de DMI, porque muitas vezes cruza acima, depois cruza abaixo. Por quê? Porque o ADX está sem força, não está indicando que existe uma força aqui na tendência. E também trazendo rapidamente o nosso FR, trabalhando essa semana novamente abaixo do nível de 50, e o nosso Money Flow Index aqui no nível de 35. Chama muito a atenção que, olha só, o nosso Money Flow Index aqui vem perdendo, por exemplo, fundo anterior e também vem trabalhar próximo aqui de um fundo de dezembro de 22. Mas o que nos mais interessa é o nosso Money Flow Index acima do nível de 50, e também não é interessante quando a gente tem um rompimento, por exemplo, de um fundo anterior, tá? Muita atenção, não é recomendação, mas exige um pouco de atenção aqui no nosso gráfico semanal. Claro, a gente, reforçando, não tem uma clara tendência baixista nas últimas semanas, mas a gente continua aqui também abaixo das nuvens de Shimoku. É interessante quando o ativo começa a trabalhar acima das nuvens e também renovando topos anteriores aqui, regiões que o ativo tem servido aqui com uma certa resistência aqui. A gente chamou atenção também, por exemplo, a exponencial de 50, e agora a gente perde novamente a aritmética de 50, perdendo médias importantes no nosso gráfico semanal. Trazer para vocês rapidamente agora também o nosso OBV para ficarmos com uma análise gráfica aqui bem completa para vocês. Trazendo aqui nosso OBV, olha só, vou mostrar para vocês, estamos aqui no gráfico semanal de Magazine Luiza, e o que temos no nosso OBV? A gente pelo menos permanece acima da média 50 do nosso OBV, que a gente gosta de ver. O mínimo que a gente gosta de ver nos ativos é trabalhar acima, por exemplo, né? Muitos traders vão trabalhar, por exemplo, com uma média de 200, uma média de 20 períodos, mas aqui a gente gosta da média de 50 simples no nosso OBV. Interessante que a Magazine Luiza, apesar de não ter deslanchado nos últimos semanas e nos últimos meses, ela continua aqui, por exemplo, deixou fundos cada vez assim mais altos e renovando alguns topos aqui nos últimos meses. Mas é claro, interessante a gente manter pelo menos esse fechamento acima da média de 50. Muita atenção caso venha cruzar novamente abaixo dessa média de 50. Lembrando que não é recomendação, são apenas estudos. Sempre a maioria dos indicadores são indicadores que mostram o passado e a gente analisa no presente. Ninguém consegue prever o futuro com 100% de certeza, mas a gente sempre traça possibilidades para avaliar se realmente vale uma tomada de risco ou não, mas por enquanto a gente continua aqui trabalhando com fundos ascendentes aqui no nosso gráfico semanal de Magazine Luiza. Muita atenção caso também nosso ABV venha a perder, por exemplo, o nível de 50. Exige atenção, claro, a gente não faz recomendação aqui no canal, mas realmente Magazine Luiza aqui fechou, é claro, 1 centavo só abaixo da nossa média vinho, aqui trazendo novamente para vocês. Deixa eu trazer aqui no nosso gráfico semanal. A gente fechou nos R$ 3,58. Para quem realmente é estritamente 100% técnico, não foi um fechamento interessante, já que fechamos 1 centavo abaixo, mas muitos traders também podem deixar, por exemplo, um stop perdendo a mínima, mas não é uma recomendação de compra ou venda. Muitos traders, por exemplo, investidores da Magazine Luiza, estão pensando mais no médio e longo prazo. Eu acredito que até seja a maioria dos investidores no momento, porque aqui o movimento aqui é claro de lateralidade, não consegue perder o fundo anterior aqui nos R$ 2,03 e também esse topo aqui de outubro de 22, aqui segue um movimento mais lateral. Percebam que as médias aqui também estão todas emboladas aqui, grande parte das médias do nosso canal no gráfico semanal, indicando uma certa lateralidade. O OBV, de certa maneira, ainda dá uma certa tranquilidade, mas muitas vezes o OBV falha, assim como todos indicadores falham. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, assistam também o vídeo que fizemos da Cash 3 AR e 3 Neogrid, porque está um vídeo bem interessante que vocês vão aprender um pouco melhor da nossa visão, da nossa análise, quando um ativo está com forte tendência baixista, quando ele está mais lateral e também quando ele começa a dar indícios de uma possibilidade de reversão. Vamos continuar agora com via gráfico diário e semanal na tela, porque tem algumas peculiaridades que vamos estudar aqui com vocês. Continuando nosso vídeo com via,
Via fechou a semana nos R$ 2,38, queda de 6,67%. E o que temos aqui no gráfico semanal de Via? A gente tinha passado para vocês na quarta ou na quinta-feira alguns pontos importantes para o fechamento e agora vamos verificar esses pontos. A aritmética de 50, que estaria aqui nos R$ 2,48, a gente passou para vocês que seria interessante o fechamento acima dessa média, assim até uma média muito importante, a aritmética de 50, que olha só, uma região anterior de topo aqui, por exemplo, em meados de outubro de 22. A gente chamou muito a atenção que seria importante aqui o ativo, já que tivemos o fechamento dessa pontilhada preta, que é a aritmética de 50, fazer uma região aqui de suporte, de preferência não fechando abaixo dessa média aritmética de 50, que essa semana estava nos R$ 2,48, porém na sexta fechamos nos R$ 2,38. Interessante a semana que vem a gente recuperar aqui essa média, tá? Muito importante para, se não, aumenta uma probabilidade, por exemplo, de buscar suporte em níveis aqui em médias inferiores. Claro, essa média provavelmente pode ser que tenha 1 centavo ou 2 para cima ou para baixo. Na segunda ou na terça-feira a gente faz um fechamento aqui da Via para trazer os pontos atualizados para vocês, mas realmente aqui não foi interessante porque a gente estava na expectativa, quem sabe, de fazer um suporte aqui na aritmética de 50. No entanto, a Via, ao contrário da Magazine Luiza, que perdeu a média vinho, a gente ainda continua trabalhando acima aqui das duas médias de Shimoku e também da exponencial de 21. Então a gente ainda teria essas médias aqui, por exemplo, entre a região dos R$ 2,20 e R$ 2,24 como um suporte aqui no gráfico semanal. A gente também aqui na Via mantém o cruzamento de compra fraca, que quando a média verde-limão cruza acima da média vinho. Claro, estamos aqui falando sobre o sinal técnico, não é recomendação de compra ou venda de ativo, é apenas falando sobre o sinal aqui, quando a média mais rápida cruza acima da média lenta. A gente chama atenção também que o gráfico aqui, olha só, nossa Chico Span, essa linha de atraso aqui, 26 períodos do Shimoku, começa a trabalhar dentro aqui do preço. Ou seja, quando a gente começa a trabalhar aqui com essa linha dentro do preço, aumenta uma probabilidade, a gente começa a compreender que pode ser que um ativo comece aqui a lateralizar. Não é interessante quando essa linha aqui corta aqui o preço no passado, porque pode indicar um momento mais vendedor aqui do ativo, tá? Muita atenção, mas ainda a gente teria aqui esses níveis de suporte aqui entre R$ 2,20 a média lenta e R$ 2,21 a média rápida e também, olha só, os R$ 2,24 que seria a exponencial de 21. Vamos trazer rapidamente também os demais indicadores. A gente ainda permanece com o DMI verde positivo acima do negativo, perdemos o nível de 25, é verdade, essa semana, mas ainda continua aqui com o DMI positivo acima do negativo. A DX deu uma quicada aqui, mas segue aqui acima do nível de 25. Pelo menos o nosso DMI semanal continua positivo acima do negativo, ao contrário também de Magazine Luiza, que já teve o cruzamento do DMI negativo com o positivo essa semana. A gente permanece também com o nosso Money Flow Index acima do nível de 50, perdemos aqui o nível de 65, mas estamos ainda no nível de 63 e FR também acima do nível de 50, sem muito o que falar desses indicadores, seguem aqui ainda tranquilos, já que a gente gosta de ver esses indicadores ambos no mínimo acima do nível de 50, mas a gente realmente não gostou que fechou abaixo da aritmética aqui de 50, esse fechamento não foi interessante, pensando aqui numa possibilidade de continuação, quem sabe de uma reversão aqui, de uma tendência mais baixista de muito tempo aqui da Via. O que a gente gosta de ver no nosso gráfico semanal, quando começa a fechar acima da média vinho, a Chico Span também já tinha cruzado aqui o preço no passado, estava aqui até interessante, assim como a gente conversou com vocês, faria até algum tipo de sentido uma tomada de posição aqui nas últimas semanas, claro, podendo, por exemplo, fazer algumas parciais justamente na aritmética de 50 para realmente ter um stop um pouco mais barato, caso a operação comece a dar errado, você, por exemplo, já ter feito algum tipo de lucro, já colocado uma parcial, um lucro no bolso. Trazendo também rapidamente aqui nosso gráfico diário, vamos trazer as médias de 200 que a gente tinha trazido para vocês, que poderiam servir como uma forte resistência ou, quem sabe, uma possibilidade também de suporte. Olha só, essas duas médias amarelas, que são as médias de 200 do nosso canal. Olha só, a gente chegou a fechar acima dessas médias. Esse candle aqui de 14 de junho pode ter enganado muita gente também, porque a gente veio trabalhar próximo das médias, fechou abaixo, fez um candle de força aqui, mas realmente o ativo começou a devolver. E na sexta-feira fecha novamente abaixo da exponencial e a aritmética de 200. Não foi um fechamento interessante também no gráfico diário. Percebam que há muitos dias e semanas
a gente estava com fechamentos acima das nuvens aqui do Ichimoku, acima também da média vinho. No entanto, olha só, na sexta-feira a gente veio perder a média vinho. Essa média vinho, muitos traders do Ichimoku podem utilizá-la também como uma espécie de trailing stop. Alguns traders vão esperar o cruzamento da média rápida com a média lenta, mas outros traders vão sair, por exemplo, fechou abaixo na média vinho, eu já tenho um lucro considerável, posso vender na abertura ou então perdendo a mínima do candle que fechou abaixo dessa média vinho, tá? Trazendo para vocês apenas possibilidades, não é recomendação, a gente nunca sabe o que o ativo vai fazer no dia seguinte ou na semana seguinte. Então estamos apenas estudando aqui os indicadores com vocês. O que chama atenção também, olha só, falando novamente sobre a confluência e a calibragem dos indicadores. A partir do momento que a gente fechou abaixo da média vinho do Ichimoku, tivemos também um cruzamento do DMI negativo com o positivo no gráfico diário, o que não foi interessante, porque a gente estava com o DMI positivo acima do negativo desde 5 de maio de 23. Olha só, quando a gente começou a ganhar acima do nível de 25 e o DMI verde também já tinha feito o cruzamento. Então, estava aqui bem interessante, por exemplo, no gráfico diário, para quem gosta de operar com um ADX acima do nível de 25. Mas olha só, muita atenção que também na sexta e na quinta-feira, olha só, deixa eu ver. Foi na quinta-feira, desculpa, na quinta-feira já tinha feito esse cruzamento aqui, por exemplo, para quem gosta do DMI. Então, na quinta-feira fez o cruzamento e na sexta-feira continuou o cruzamento aqui. Muita atenção, porque a gente não gosta também, seja no gráfico diário ou semanal, quando esse DMI negativo está acima do positivo, principalmente também quando a gente tem um ADX aqui acima do nível de 20 ou 25. A única coisa que ainda continua confortável é o nosso Money Flow Index, acima do nível de 50, mas também já está trabalhando abaixo do nível de 60, e percebam quando ele vem aqui desenhando cada vez topos e fundos mais baixos. Muita atenção aqui com o nosso Money Flow Index, mostra até um certo enfraquecimento aqui na ponta compradora. Interessante combinar os indicadores e ver realmente se vale a pena continuar comprado, ou também trazendo também o outro lado da moeda. Muitos traders podem ver o que? Um recuo para essa média vinho, próximo das médias de 50, uma oportunidade também de buscar uma ponta compradora. Por exemplo, não é um tipo de operação muitas vezes que alguns traders gostam de fazer, mas, por exemplo, vem buscar um recuo na média vinho, também uma superação de máxima, comprar. Mas é claro, aqui estaríamos muito próximos também fazer uma compra abaixo das médias de 200, não seria talvez o tipo de operação mais indicada. Poderia, por exemplo, aguardar, claro, um nosso DMI verde voltar a fazer algum cruzamento com o nosso ADX também indicando força na tendência, tá? Trazendo algumas possibilidades. Então, esses são alguns dos pontos que trouxemos para ficarmos mais atentos aqui no nosso gráfico diário e semanal. Agora, para encerrarmos também nossa análise, vamos trazer o OBV, assim como fizemos com o Magazine Luiza. Trazendo o nosso OBV agora da Via no gráfico semanal, deixa eu mostrar para vocês aqui, estamos no gráfico semanal de Via. E o que temos? Olha só, a gente nas últimas semanas até vem fazendo aqui uma estrutura com fundos mais altos, topos mais altos, mas muita atenção, olha só. Fizemos uma espécie aqui de topo duplo no gráfico semanal aqui do nosso OBV. E essa semana a gente veio fechar aqui, deixa eu até abrir o zoom aqui para vocês enxergarem. Deixa eu puxar. Essa linha treta é uma média simples de 50. A gente vai fechar muito próximo aqui da nossa média de 50. É interessante a semana que vem a gente ter algum candle positivo da Via, porque senão provavelmente essa linha do OBV vai cruzar abaixo da média de 50 aqui no nosso OBV, coisa que a gente não gosta de ver no nosso gráfico aqui semanal, por exemplo, de Via. Olha só, muitas vezes, é claro, não dá para operar simplesmente um indicador, mas muitas vezes vem buscar um suporte próximo da média de 50, muitas vezes ele começa, olha só, acelerar a queda abaixo também da média de 50, ó. Pode fazer um fechamento acima e depois fecha abaixo, claro. Não tem como operar simplesmente um indicador. Tem alguns traders que pode fazer, mas aqui a gente gosta de analisar diferentes indicadores para ir formando um racional. Mas olha só, a gente gosta também de ver o nosso OBV sempre de preferência, tá? De uma média de 50 aqui, uma média simples para a gente ter algum referencial. Então, muita atenção aqui. Interessante a semana que vem Via fazer algum candle positivo, se não reforçando, pode ter um cruzamento aqui abaixo do OBV média de 50, coisa que a gente não gostaria de ver no ativo. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva em nosso canal, não deixem de assistir também nosso vídeo que fizemos ontem do fechamento semanal de Cash 3, AR3 e Neogrid, porque são três ativos em movimentos interessantes e diferentes, em que estão
vai ficar bem bacana para vocês assistirem. Por quê? Porque são movimentos que mostram uma tendência forte de baixa, um movimento lateral e de alta, e a gente estudou com vocês. E para quem gosta do nosso canal, acho interessante assistir o vídeo, que são conceitos que vocês vão aprender e reforçar também para os estudos e para a evolução de vocês. Vamos continuar agora com Americanas AMER3, que não trazemos aqui no nosso canal há um bom tempo. AMER3 na tela. Gráfico semanal de Americanas, fechamos no R$ 1,17 na sexta-feira. Essa semana em Americanas tivemos uma queda de 1,68%, esse aqui é o gráfico semanal. Percebam que está bem distorcido em virtude principalmente daquela semana de 9 de janeiro, que teve uma queda de 69,74% do ativo. E o que temos aqui com as nossas médias e os nossos indicadores tradicionais aqui no canal. Em virtude desse candle robusto que o ativo fez, percebam que o nosso gráfico fica bem distorcido. E o que a gente gosta de ver, o mínimo aqui no nosso gráfico, quando o ativo começa de preferência a fechar acima dessa média vinho aqui do Ishimoku, a nossa Kijun, que é a média de 26 períodos do Ishimoku. No gráfico semanal de AMER3, ela estaria ainda nos R$ 6,43. Então, aqui, pelo menos pelas nossas médias, ficaria ainda muito difícil de buscar algum tipo de operação ou pensar numa ponta compradora. Lembrando que não é recomendação, é apenas trazendo os estudos e os indicadores que usamos aqui no nosso canal. A gente teria o quê? Uma média mais próxima, essa média verde-limão, que é a Tenkan do Ishimoku de 9 períodos. A partir que temos um fechamento acima aqui dela, quem sabe pode ter um momento mais comprador aqui no ativo, mas percebam, ela é uma média muito rápida, muitas vezes fecha acima, fecha abaixo. Por exemplo, a gente fechou acima dessa média verde-limão em 17 de abril, e na semana seguinte a gente já perdeu essa média e continuou aqui trabalhando abaixo dessa média por muitas semanas, e até o momento a gente continua aqui ainda trabalhando abaixo dessa média. Semana passada a gente fechou justamente em cima dela, no R$ 1,19, mas aqui a gente continua ainda com uma ideia de um viés mais baixista. Olha só que interessante, a gente tem uma Chico Span, que é a linha de atraso, se aproximando aqui do preço. Seria interessante, quem sabe, quando essa linha pelo menos cruzar os candles aqui no gráfico semanal, para a gente acreditar num momento mais comprador de AMER3. Então, a gente ficaria pelo menos no aguardo aqui desse cruzamento dessa linha azul com os candles do gráfico semanal. Trazendo os demais indicadores, a gente continua com o DMI negativo acima do positivo. Olha só que interessante, trazendo o caráter educacional aqui do nosso canal também. Olha só, o DMI negativo está acima do positivo desde a semana aqui de 7 de novembro de 22. Então, esse indicador aqui já estava aqui indicando uma direção de preço mais baixista aqui desde meados de novembro de 22, bem antes daquela queda de 69%. Então, para quem estava operando, por exemplo, o gráfico semanal com esse indicador, pôde, por exemplo, tá? É claro, trazendo hipóteses, poderia ter se prevenido da queda robusta que o ativo teve em janeiro. O ADX vem prendendo força, ou seja, vem enfraquecendo a tendência aqui baixista, mas o DMI negativo ainda permanece acima do positivo. Quem sabe nas próximas semanas, se o ativo continuar performando, renovando máximas, performando com um movimento interessante na ponta compradora, algum tipo de cruzamento aqui para quem sabe, trazendo hipóteses, o ativo começar a ter alguma reversão, alguma valorização aí, pensando sempre nos acionistas. Olha só, a gente tem um Money Flow Index até fazendo aqui fundos mais altos, renovando topos, mas fica bem prejudicado de operar simplesmente esse indicador, já que a gente teve uma queda aqui tão robusta no ativo e segue com algumas médias ainda bem prejudicadas, pelo menos no nosso gráfico semanal. Vamos dar uma olhada também no nosso gráfico diário, que o gráfico diário realmente estava mais interessante aí nos últimos pregões. A gente vem o quê? Trabalhando acima das nuvens, isso mesmo, Americanas trabalhando acima das nuvens. Olha só, deixa eu trazer do Ishimoku, desde aqui desse fechamento de 12 de junho de 23, quando fez um fechamento ainda no R$1,16. Foi um fechamento até que interessante, porque a gente fez um fechamento acima das nuvens de Ishimoku, acima aqui, por exemplo, da aritmética de 50, teve um cruzamento de compra acima das nuvens, seria um cruzamento de compra forte no gráfico diário, e olha só que interessante, no dia seguinte o ativo aqui deu uma porrada realmente aqui para quem pegou. Claro, Americanas no momento é um ativo que exige um certo gerenciamento de risco muito fino, claro, em virtude de todas as questões que estão envolvendo o ativo, mas realmente aqui o sinal de compra forte no gráfico diário foi bem interessante aqui para quem pegou, por exemplo,
poderia ter pegado numa abertura, numa superação de máxima e já fazer parciais ou já sair da posição quando bateu aqui, por exemplo, na exponencial de 50. Eu resolvi também trazer Americanas para a gente estudar juntos. Claro, reforço sempre, não é recomendação, é apenas dividindo estudos com vocês. Me chamou muito a atenção na sexta-feira que ela veio fazer justamente suporte aqui na exponencial de 21 no gráfico diário. Para quem gosta dessa média aqui no gráfico diário, olha só que interessante, ela veio buscar justamente suporte aqui nessa média de 21. Vamos ver se a gente traz novamente segunda, terça, quarta, aí na semana que vem, novamente Americanas, para a gente ver o que deu esse sinal aqui, esse suporte na 21, se o ativo realmente vai buscar as nuvens, se vai buscar novamente a aritmética de 50, ou realmente ele vai ter algum tipo de superação de máxima e realmente tentar fazer uma nova onda aqui de alta no ativo. Lembrando, aqui exige muita atenção, o ativo que está com muita especulação, muitas notícias, muitas informações, operem sempre com responsabilidade. Vamos trazer aqui no gráfico diário também, olha só, o nosso DNI positivo já estava acima do negativo e o ADX também já ganhando aqui força. Na sexta-feira ele começou aqui, aliás, na quinta-feira começou um enfraquecimento aqui próximo da região de 50. Então trouxemos aqui alguns indicadores para vocês e para finalizar, vamos fechar com o nosso OBV que trouxemos também da Via e de Magazine Luiza para as três ações ficarem aí com a mesma análise para vocês. Nosso OBV semanal aqui de AMER3, mostrando para vocês, estamos aqui no nosso gráfico semanal. E o que temos? A gente até tem fundos aqui mais altos. Percebam que a gente tem um topo aqui muito relevante de semana de 30 de janeiro. Mas olha só, o que me chama muito a atenção também, que a semana passada, aqui na semana de 12 de junho, a gente veio tocar aqui basicamente na média de 50 do OBV semanal. Muita atenção. De preferência a gente gosta quando começa a ganhar essa média de 50, também trabalhar de preferência acima do nível de 0. Para a gente começar a acreditar em uma retomada do ativo. Muita atenção, já que chegamos tão próximo aqui na média de 50, interessante a MER3, quem sabe nas próximas semanas começar a trabalhar acima dessa média de 50, quem sabe um recuo e começar a desenhar alguma estrutura de alta aqui acima da média de 50 aqui do nosso OBV. Mas é importante também se apoiar em outros indicadores, não tomar uma decisão apenas com base em apenas um indicador, e nosso semanal aqui continua um pouco prejudicado. No caso, se for buscar alguma operação, é mais viável aqui, de fato, pelo nosso gráfico diário. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. Lembrando que é um canal de estudo, não é recomendação de compra ou de venda. Para quem chegou até aqui, não deixem de assistir nosso vídeo que fizemos ontem sobre o fechamento semanal de Cash 3, AL3 e Neogrid, porque é um fechamento que são 3 ativos em movimentos diferentes. Então é interessante para quem gosta das nossas análises, para começar a entender um pouco melhor aqui a proposta do nosso canal. Operem sempre com responsabilidade na bolsa de valores, coloquem apenas dinheiro que vocês possam perder. Forte abraço, bons investimentos e um bom final de semana para vocês.